aula do Seminário Integrador de Estudos Curriculares 3, né. Essa primeira aula trata mais ou menos do que será, desenvolvido nesse seminário como um todo, mas trazendo já estudos específicos bem, constituídos, né. O seminário, mescla a questão do estágio, das práticas de gestão, da educação infantil e o próprio processo de alfabetização e letramento, nesse contexto. Mas o caminho desse seminário ele vai destacar principalmente as questões de gênero, sexualidade, as relações da diversidade humana, como raça, etnia e etc., que são pontos importantes hoje da discussão dos direitos humanos das crianças, né, no contexto escolar. Não só o direito humano das crianças, mas também na interação entre os docentes. Então, como gestor, o pedagogo, pedagoga, como gestor, vai ter que conhecer esse processo. Nessa organização do seminário, né, ele vai destacar várias sustentações teóricas que ajudam, né, a compreender esses processos. A gente trabalha com Fabrício Saada, né, na noção da afetação, né, do pedagogo que se afeta no processo da rotina da educação infantil e da gestão escolar, né, na relação do amor como força de ação a partir de Barbosa 2006, né? A gente vai trabalhar com sujeitos culturalmente vivos, né? Interação, influição, que os seus valores, seus traços diacríticos são apresentados como o Frederic Barth nos apresenta, né? Nas suas discussões. A gente vai olhar o mundo como espaço constituidor dessa noção de escola e no campo da educação infantil, como Bordioli e Mantovani trazem. A gente vai entender os saberes e os fazeres nas práticas escolares da educação infantil, como Breuering propõe, né? A gente vai olhar o processo fantástico que é e mágico que é a sala de aula da educação infantil, como o Buitoni propõe. A gente vai fazer um contexto etnográfico de interação com as crianças, a gente vai etnografar esse universo, como o Cossaro propõe, e a gente vai ter a euforia e o teor ético nessa interação com as crianças a partir de Kremer, e o estágio, né, como o estágio curricular que vocês vêm desenvolvendo e continuarão desenvolvendo nessa interação com as crianças, que é pensado, por exemplo, para o Osteto. Então, nesse contexto teórico, né, os temas geradores do seminário vão fluir, vão aparecer, vão se constituir. E aí a gente vai trabalhar com a questão dos fundamentos da educação infantil, as suas bases históricas, coletivas da formação do pedagogo nacional, né, no Brasil. A gente vai pensar como tema gerador as concepções da infância e do atendimento à criança. A gente entende a infância como um momento de constituição de um ente que depois vai se posicionar e se colocar na sociedade, assim como a sociedade conhece e reconhece uma criança ocupando esse espaço, né? Ela é um ciente de interação, ela não é algo em formação apenas, é algo constituído e que está ali presente e tal, ou seja, a infância é um momento existencial da sociedade, né? Não, em interação também com a sociedade, né? E o atendimento que a gente deve ter a esse contexto, a esse universo humano, né, que está ali e tal, nas interações também no contexto dos não humanos, que são tanto as entidades espiritualizadas quanto os espaços, os lugares, as coisas e os animais, né, e plantas com os quais essas crianças se relacionam, e o pedagogo nessa interação constrói todo esse conhecimento. A gente vai também, como tema gerador, olhar os aspectos teóricos e metodológicos do ensinar e do aprender na educação infantil, que você já vem desenvolvendo nos componentes curriculares. A gente vai aprofundar um pouco mais no seminário como apropriação, e pensando nesse processo de apropriação, né, a gente vai pensar na figura de Paulo Freire, inevitavelmente, e no seu pensamento libertador, né? A gente vai exercitar a investigação aprofundada que o Levi Vygotsky traz, né,
no sistema da interação educacional, né? Esses estudos lá desenvolvidos na União Soviética que possibilitaram todo um conhecimento aprofundado do sistema de interação da criança com o adulto e da criança com o universo todo, com o mundo. E vamos aprofundar essas discussões sobre o racismo, o preconceito, a desigualdade, o racismo institucional, o racismo estrutural, que são problemas, né, contíguos e existenciais da sociedade brasileira na atualidade. Então, a pedagogia, num contexto inicial, vai estar focada na questão da gestão, e o seminário vai focar nisso, né? Então, vai olhar essas variações no contexto da gestão, né? Nos sistemas institucionais, na carga aumentada de trabalho do pedagogo e da pedagoga hoje nas escolas, né? Eles são supervisores, são coordenadores, são diretores, fazem uma escola inversa, né? Uma escola invertida, como se diz, né? Trabalham em praticamente todos os turnos do contexto da escola, né? E são atribuídos a eles responsabilidade, a eles e elas, né? Responsabilidades muitas vezes de reconstruir o sistema familiar, ou seja, da família, no contexto da escola. Enquanto a escola é um espaço efetivamente de desenvolvimento do conhecimento e não de reprodução familiar, né? Não é um espaço familiar, ele é um espaço de família, sim, onde as pessoas se relacionam, mas ele não é o espaço familiar, porque a educação inicial acontece lá na família e a família tem que estar em interação com a escola. A escola é um outro espaço, é o espaço do conhecimento, da criação, da produção e da interação com o conhecimento, né? E vamos entender o gestor como o pedagogo como gestor, né? E responsável por promover todo o processo de ensino-aprendizagem, né? Quanto das ações mesmo, muitas vezes até administrativas de sua relação. Mas a gente vai entender também as crianças, né? A interação do pedagogo com as crianças, nas estratégias que eles desenvolvem dentro da escola, no processo inclusivo, no estudo que se faz da história, da cultura, da política, da nomenclatura, das trajetórias, né, do espaço escolar. Tudo isso está em interação com aquela criança e também está em interação com o espaço da gestão. Então, ou seja, essa aproximação entre gestão e atuação na educação infantil. A gente vai pensar também as práticas, as atividades planejadas do ler e escrever que o pedagogo e a pedagoga fazem na educação infantil, né? Oferecendo conhecimento sobre o mundo. Na realidade, o ler e escrever é uma parte, né, do todo, que é essa interação com o mundo. E qual é o mundo da criança? O mundo da comunidade que está ali, não só a comunidade escolar, como a própria comunidade. Então, essa relação diária, né, que cria esses sistemas basilares que constituem a cultura daquela comunidade no polo, onde cada uma e cada um de vocês estão, né, é essa cultura do polo, daquele universo onde o polo está, que vai constituir essa interação com as crianças. Nesse sentido, né, a gente vai desenvolver esse seminário.